O Fantástico está no ar e conta a história do professor que transformou a vida de milhares de crianças numa das regiões mais violentas do Brasil. Estamos na escola pública com as melhores notas do Distrito Federal. A nossa escola alcançou já em 2010 o que o MEC estipulou para que nós alcançássemos em 2014. Pessoal, nós estamos chegando agora para o final do ano. É a reta final. Quem vê o povo reunido na maior tranquilidade não imagina o terror de 10 anos atrás. As pessoas tinham medo de botar os filhos na escola. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A escola vivia essencialmente a condição de insegurança do bairro. A escola fica em Arapuanga, um dos bairros mais violentos de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Quando assumiu a direção, o professor Jordenes encontrou o caos. Era o desrespeito com os professores, o desrespeito com os servidores, a destruição do patrimônio da escola. A primeira providência do novo diretor? Chamar a polícia. Num só dia, 75 prisões. 25 camburões da PM saíram lotados da escola. Foragidos da justiça, pessoas com mandado de prisão e que utilizavam a escola para ter acesso aos adolescentes e aos alunos da escola. É claro que depois vieram as ameaças de morte, mas o professor Jordenes estava determinado a fazer a escola funcionar. Uma ideia fixa que talvez tenha começado muitos anos antes, de tanto ouvir o pai repetir um velho ditado. Feliz do homem que é escravo de uma grande ideia. E eu resolvi me tornar escravo de uma ideia, formar os meus filhos. Quando juntou a tralha da família e deixou o interior de Minas em direção à Planaltina, Juverci já sabia o que fazer. Procurei uma escola, matriculei os filhos, comprei uma carroça, um cavalo e fui para a rua. Um carroceiro e uma empregada doméstica semi-analfabetos tomavam as lições dos filhos com obstinação. Vocês aprendem a tabuada, porque se vocês souberem a tabuada de cor, vocês não precisam contar no dedo que vocês vão conseguir fazer a matemática de vocês. O filho mais velho virou doutor com 3 diplomas, biologia, administração e direito. Por isso ele acredita na força da educação. E mesmo num bairro cinzento e pobre, quer seus alunos estudando à sombra de um jardim florido. Este impacto traz para o aluno a certeza de que chegou num lugar especial. Tão especial que tem música clássica em vez de sirene. O ambiente é calmo, é tranquilo, mas é vivo, porque a música também traz essa vivacidade, a sirene não. E espelhos por todo lado. A sua imagem te dá um referencial de como você se contextualiza, o que você faz aqui na escola. Então, quando nós colocamos as barras de espelho, eles começaram a olhar primeiro para si, e isso deu um choque de autoestima. Aqui nós temos o carro também. Ele não tem vergonha de pedir. Com a Embaixada do Japão, conseguiu uma tela interativa. Uma galeria de imagens, a gente pode movimentá-las, a gente pode editá-las, aumentar, né? Foi a primeira escola do Brasil a ter essa ferramenta. Só o Fantástico, da Rede Globo, e nós tínhamos esse quadro quando ele chegou nessa escola. Só que de lá para cá, a nossa evasão escolar caiu 35%. É fácil entender o porquê. É muito melhor porque a gente tira parte do conteúdo maçante, que a gente só aprende em um quadro branco. O fascínio dos alunos com a tecnologia é canalizado para as microaulas no blog da escola, que já tem 60 mil acessos. Tendo uma dúvida, ele passa um e-mail que é entregue para o professor da matéria e ele sana a dúvida. Numa comunidade tão pobre, por que não empregar gente daqui? Nós começamos a trazer para trabalhar na escola, na limpeza, moradores do bairro. Neste momento em que nós estamos conversando, o responsável pela segurança da escola é o pai de uma aluna da 8ª série. Em 10 anos, muita gente já mudou de vida. O Arlen foi aluno de Jordenes, está de volta como professor para ensinar em outro contexto. Do lado de cá era a 4ª série, do lado de cá a 5ª série. O que dividia era uma madeira no meio. Então assim, aí eu vi isso mudando. Ex-alunos dificilmente perdem o vínculo com a escola. Este telhado é um presente do Sandro, da Seleção Brasileira, nosso ex-aluno. Da Inglaterra, onde mora, o volante Sandro, do Tottenham e da Seleção Brasileira,
diz que o bairro de Arapuanga mudou por causa da escola. É um bairro assim que hoje em dia tá muito melhor, tá conseguindo tirar mais a criminalidade, as drogas das ruas. Hoje em dia tá uma maravilha. Receitar educação contra a violência é um remédio de eficiência comprovada até pelo juiz de Planaltino. Nós tínhamos final dos anos 90 aqui, uma média de quase que um homicídio por dia. Isso diminuiu consideravelmente, como diminuiu também o problema do tráfico de drogas. Para Jordenes, o que existe aqui é uma competição que ele está determinado a vencer. O traficante oferece a moto, o dinheiro, o tênis, o celular. Eu não posso oferecer isso, porque eu ofereço uma possibilidade. Só que eu ganho essa luta. Eu ofereço ao aluno a possibilidade de sonhar. Eu tenho 1.243 alunos. A minha história prova para cada aluno e cada aluna dessa escola que a educação dá certo. Porque a educação transformou a minha vida, pode transformar a deles também. Que história de superação, mas mais do que isso, de dedicação também. Uma boa noite para você. O Fantástico está apenas começando e hoje destaca a farra dos aposentados. Veja esse funcionário público. Ele foi afastado do trabalho por causa de uma doença cardíaca, mas consegue correr uma prova de maratona. E os primeiros colocados vão passar... Cenas inéditas da explosão que esta semana destruiu um restaurante no Rio de Janeiro. E o depoimento de um casal que conseguiu escapar por pouco. Eu tenho certeza que é aqui, porque aqui tem meu sangue. Por que é tão caro estacionar um carro nas grandes cidades do Brasil e ainda tem que enfrentar os flanelinhas? A hora que eu cheguei, claro que eles já não estavam mais, que o vidro estava quebrado. E agora, atenção consumidor. Cada vez mais brasileiros usam a internet para brigar por seus direitos. Aguarde um momento. Dentro de instantes, iremos atendê-lo. Todo mundo já passou por esta. Você liga para reclamar de uma empresa e fica uma eternidade ouvindo musiquinhas. Fabiano esbarrou logo no teleatendimento do banco. Depois de muita demora, a atendente me informou de que não teria como me auxiliar pelo telefone e me orientou de que eu procurasse o meu gerente na agência. Acha que resolveu? Ele me disse que não conseguiria me ajudar ali na agência, de que eu voltasse a ligar para o autoatendimento. Ele ligou de novo. E a resposta que ouviu? De novo me orientou que eu voltasse a procurar meu gerente. Literalmente, eu me sinto como uma bola de ping-pong. Quando chegam a esta situação limite, cada vez mais brasileiros estão optando por uma solução ao mesmo tempo antiga e moderna. Eu vou colocar a boca no trombone. Eu vou reclamar em rede social. Não é simples assim. Eu quero o que me é de direito, vocês prometeram. Mandem esse vídeo para frente, porque nós consumidores... A indignação do consumidor Oswaldo Borelli ecoou o mundo afora, mais de 1 milhão de vezes. Esse foi o número de exibições do vídeo desde que ele foi postado na internet. De clique em clique, a geladeira do Borelli virou um dos tópicos mais comentados no mundo pela rede de microblogs. Para gravar o vídeo indignado, Borelli colocou a sua geladeira quebrada aqui bem no meio do jardim, na casa dele neste bairro exclusivo de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Ou seja, ele acabou se expondo diante dos vizinhos, do bairro, do mundo todo. Será que valeu tanta exposição, tanto desgaste? Eu acho que eu tenho que levar e lutar pelos meus direitos. E é isso que eu estou fazendo, por isso que estou aqui. Ah, essa é a famosa. Depois de muito trabalho, está aqui, funcionando. E foi aquele vídeo que deflagrou tudo, conseguiu dar um jeito? Foi através do vídeo que, depois de 5 dias, a empresa me ligou dizendo que iria entregar a geladeira. E entregou imediatamente. Para você consertar uma coisa que você tem que pagar mais do que uma nova, tem alguma coisa errada nesse contexto aí. Eu acho que isso serviu como divisor de águas. E as empresas vão ter que rever e pensar muito bem no que elas vão fazer daqui para frente. Até porque você não está sozinho depois dessa, né? Não. Mas quem são os campeões das queixas? O ranking é o seguinte: e-commerce, que são as lojas virtuais, né, e-commerce em geral, e-commerce, telefonia, bancos e construtoras agora. De queixa, ele entende? Este é o presidente do maior site de reclamações online do Brasil.
Hoje nós somos aí 5 milhões de consumidores cadastrados e 30 mil empresas respondendo ao site. Os números são altos, mas será que funciona? Arruma meu telefone. 72% de todas as reclamações dentro do site de reclamação são resolvidas e respondidas em 3 dias. Um reflexo da mudança de comportamento por parte das próprias empresas é o chamado SAC 2.0, o serviço de atendimento ao cliente de segunda geração. As marcas efetivamente, verdadeiramente estão dialogando com os consumidores e tentando resolver o problema dos consumidores. Tem empresa custando a se adaptar, por isso já surgiram serviços especializados em fazer esse meio campo. Aqui, os atendentes é que procuram pelas reclamações na internet e puxam os consumidores por uma conversa para ver se resolvem a queixa. As redes sociais têm uma memória muito forte, então informações publicadas numa rede social popular em 2004 continuam sendo acessadas hoje para decisão de compra. Então eu quero comprar um carro novo, eu vou na rede social, eu acho um comentário falando mal do carro feito lá atrás. Isso pode influenciar a compra hoje em 2011. É claro, empresa nenhuma gosta de perder uma venda. Quem ficar de fora vai perder uma grande oportunidade de ouvir seus clientes. Palavra do gerente de mídias sociais, cargo criado há menos de 5 anos por um grande banco brasileiro. A instituição já percebeu que basta um cliente insatisfeito para fazer um estrago danado. Cada interação que a gente faz, ela impacta a rede toda que está em volta. Deixa de ser 1 para 1, como é no telefone, para ser 1 para N. E por falar em bancos, será que o Fabiano conseguiu resolver o problema dele? Não. No dia seguinte, o banco chegou a entrar em contato comigo. Já se passa 1 semana e o meu problema não foi solucionado. Por conta disso, eu estou pensando em mudar de banco. Mas antes de sair por aí colocando vídeos na internet, como fez o Borelli, é bom ouvir a voz da experiência. Me ajudem, por favor. Primeiro, esgotem as vias que são colocadas à disposição, que são os saques e o PROCON. Depois, se resolver partir por uma via mais extrema como essa, simplesmente relatem os fatos. As pessoas devem ter cuidado em medir suas palavras, não adiantar fatos, para que não incorram em qualquer sanção de ordem civil e até, quiçá, de ordem penal. No site do Fantástico, o promotor Carlos Moreira tira as dúvidas de quem quer colocar a boca no trombone logo depois do programa, mas ele já adianta. Como se diz no ditado popular, um erro não justifica o outro. Toda empresa tem problemas. Boa é aquela que consegue resolver. Porque amanhã vocês poderão estar no meu lugar. E o Fantástico tem muito mais para você. Como estarão se saindo as 3 famílias empreendedoras que abriram suas próprias empresas para conquistar a independência financeira? Uma briga separa as irmãs diaristas e põe em risco o futuro da firma de limpeza. As duas se juntaram contra mim. Ela simplesmente virou as costas e foi embora. Renato Aragão fala sobre o assalto à casa dele esta semana no Rio de Janeiro. Se você quiser me dar um apelido, chama Renato Esperança. Eu sempre tenho essa vontade de dizer que vai melhorar. O diretor de TV, Daniel Filho, dá um depoimento revelador ao Fantástico e, diante das câmeras, pede desculpas a uma grande atriz brasileira. Houve uma discussão entre eu e ela, que ela não devia usar aquele batom, e eu peguei, tire esse batom. Eu me arrependo muito disso. Quem será essa atriz? E o humor de Marcos Vera, que está no stand-up nosso de cada dia. Aí eu pensei, casamento real foi o meu. Vocês não sabem a quantidade de real que eu gastei nesse casório. Mas agora vamos falar de um assunto que chocou o Brasil essa semana, né, Patrícia? Foi na quinta-feira, Zeco Fantástico conseguiu imagens exclusivas da explosão que destruiu um restaurante do centro do Rio de Janeiro, matando 3 pessoas e ferindo 17. Manhã de quinta-feira, na frente do restaurante, 3 pessoas conversam. Ainda muito abalada, Michele, atendente do estabelecimento, ajuda a identificar cada uma. Este homem de avental branco é Egídio da Costa Neto, funcionário do restaurante. O de blusa branca, atrás do poste, é José Roberto Pereira, ajudante de cozinha. E quem entra na imagem é Josimar dos Santos Barros, o sushi man. Matheus Maio Macedo, de 19 anos, que está de blusa branca, caminha pela calçada. No instante seguinte, todos são atingidos. Josimar, Matheus e Severino Antônio de Mendonça, o cozinheiro, conhecido como Seu Antônio, morreram na hora. Michele escapou por sorte. Ela e Seu Antônio tinham entrado no restaurante. Cheguei e falei assim, Seu Antônio,
vem para fora porque o cheiro de gás está muito forte e não pode acender a luz, porque pode causar explosão com a luz acesa. Aí pedi pro seu Antônio sair. Aí assim que eu saí, causou a explosão. Eu me salvei, mas tentei salvar o Antônio, mas eu não consegui. O Antônio não me escutou. O Fantástico teve acesso a imagens exclusivas das câmeras de segurança instaladas no estacionamento do hotel vizinho ao prédio. Elas mostram uma cena impressionante. Segundos antes da explosão, este funcionário dá informações aos hóspedes que aguardavam o carro. Eu acabei de dar informação para o rapaz como ele chegaria à Barra da Tijuca, né? E, na verdade, eu fiquei assim nessa posição, de costas. Então, eu só presenciei aquele barulho, aquela explosão forte. Com o impacto, um deles é arremessado no chão. Esta mulher corre. Rosa Maria teve cortes na cabeça. Eu senti uma pancada forte na cabeça, nas costas, e não sei como que eu vim parar aqui. E eu tenho certeza que é aqui, porque aqui tem meu sangue. Eduardo praticamente não se feriu. A única marca que ficou da explosão foi este pequeno rasgo no paletó. O homem que é lançado ao chão é um amigo do casal. Ele permanece internado. O que a gente viu parece coisa de cinema, que a sensação que eu tenho é que ele voou. Entendeu? Parece coisa que a corrente de ar no rumo, na direção dele foi maior. Nestas imagens, gravadas logo depois da explosão, Rosa Maria e Eduardo aparecem deixando o prédio. Ela é carregada. Vocês já tinham visto o tamanho da destruição? Quando a gente viu, nós ficamos estarrecidos, porque a gente não imaginava que era uma coisa tão grande aqui assim, não. Mas passou. Ah lá. O casal se emociona ao ver estas cenas pela primeira vez. Leandro tinha acabado de chegar ao trabalho e naquele dia pode ter sido salvo por uma mudança na rotina. Às 7 horas, 7h10, eu tomava meu café, atravessava a praça, ia na banca do seu Jorge, pegava o jornal toda terça e quinta. Eu pegava o jornal e no horário da explosão eu estaria passando. Só que nesse dia eu fiz tudo ao contrário. E eu passaria nesse exato momento, às 7h26, que é o horário da explosão, eu passaria ali em frente. Daqui do estacionamento, Leandro costumava ver a cozinha do restaurante e as pessoas trabalhando. Não sobrou nada. Uma parte do hotel também foi atingida. Esse espaço era uma área de descanso dos funcionários aqui do hotel. No momento da explosão, não havia ninguém no local. Logo ali, ficava um sofá encostado nessa parede que veio abaixo. E aqui, mais adiante, a gente consegue ver bem o estado em que ficou o prédio onde funcionava o restaurante. As paredes e o chão do andar térreo praticamente não existem mais. E logo ali, debaixo daquela laje, ficava a cozinha do restaurante que explodiu. O restaurante Filé Carioca, agora uma montanha de entulhos, era assim. Tinha 2 salões, um no térreo com bar e buffet e outro no subsolo, com mais mesas. Ali também ficavam armazenados os botijões de gás. Na véspera da explosão, o restaurante ficou fechado. Era feriado de 12 de outubro. Segundo os bombeiros, a hipótese mais provável é que o gás teria vazado e se acumulado. Ao acender uma lâmpada ou um cigarro, a explosão pode ter sido detonada. 6 cilindros de 45 quilos cada foram encontrados depois que muito entulho foi removido. O edifício Riqueza não tinha autorização para usar gás de botijão. Mesmo assim, o restaurante conseguiu um alvará provisório de funcionamento. Ele foi renovado 5 vezes nos últimos 3 anos pela prefeitura. E não foi só o restaurante que ficou destruído. Nós entramos no prédio. A destruição é tão grande por aqui que fica até difícil de imaginar o que funcionava aqui antes. Aqui, desse lado, ficava uma sorveteria. Onde a gente está agora, funcionava uma loja que vendia utensílios domésticos, vendia fogões. E aqui, onde nem o piso resistiu, funcionava uma lan house. Logo ali, o restaurante.
No primeiro andar do prédio, bem em cima do restaurante, ficava um consultório de oftalmologia. A gente pode ver que ele funcionava exatamente aqui. Não há mais parede, não há chão, ficou tudo totalmente destruído. Este especialista em análise de acidentes explica que uma explosão de gás provoca um grande deslocamento de ar. Como se fosse para a gente imaginar uma gigantesca mão de vento que bate em todas as direções. Ele mostra nas imagens que a força é tanta que carrega tudo que existe pela frente. Nas áreas mais próximas ao centro da explosão, esses objetos se movem com a velocidade de balas de fuzil. Foi isso que aconteceu aqui? Foi isso que aconteceu aqui. A gente tem um exemplo cravado na árvore, a gente pode mostrar aqui. Repara que isso é um pedaço de canaleta, provavelmente uma moldura, né, da porta de aço, da janela, de alguma coisa, e está firmemente cravado. Isso aqui seria o suficiente para traspassar o crânio facilmente de um ser humano. 4 pessoas permanecem internadas, 3 em estado grave. Quem escapou ainda tenta entender como sobreviveu. É um renascimento. Milagre, verdadeiro milagre. Eu tenho que levantar só as mãos mesmo para o céu e agradecer a cada dia, né? Por eu ter levantado, por eu ter chegado aqui, né? E não ter sofrido nada, 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 nada. Dois jovens caíram de uma roda gigante num parque de diversões em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, ontem à noite. Segundo a Polícia Militar, uma peça que sustentava os assentos do brinquedo se quebrou e eles despencaram de uma altura de quase 10 metros. Os dois sofreram traumatismo craniano e estão internados no pronto-socorro em estado grave. Os bombeiros informaram que o parque não tinha alvará de funcionamento. Os dois jovens passaram por cirurgia hoje. Nesse momento, o estado deles é gravíssimo. E tem também Você é o Dono. Como será que andam os negócios das nossas 3 famílias empreendedoras? A gente volta já. Que bicho mordeu essas empresárias? Elas abriram juntas uma empresa de faxina, mas uma delas resolve agora romper a sociedade. As duas se juntaram contra mim. Desliguei meu telefone e eu não quero mais falar com elas.